E aí, galera, o LCS acabou de acabar. Hoje ainda é domingo, são umas 9h30 da noite, e acabaram de sair as decklists. Eu queria trazer pra vocês o reporte do torneio, porque esse torneio vai definir muito o meta. Eu tô num ambiente que eu não costumo estar, eu geralmente gravo meus vídeos em live, dessa vez eu tô aqui sozinho. Eu quero trazer pra vocês, não só o deck breakdown, mas mostrar algumas decklists do top, e falar um pouco do torneio, né, que foi um torneio muito interessante. Bom, aqui tá o breakdown. Eu acho que isso daqui foi muito o que eu esperava, pelo menos, ou eu e o pessoal que eu conversei que ia jogar, que esperava. Foi bastante Dragon Link, né? Bastante Dinossauro, bastante Eld, Zu e essas coisas. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Esse foi o deck breakdown do torneio, pra quem quiser saber como é que tá mais ou menos o meta, quais são os decks mais populares. O que eu achava que ia ser um deck mais popular foi o Dragon Link, e realmente foi o que acabou sendo. É interessante, né, o Dragon Link nesse começo de formato se mostrando muito dominante, né? Mas, quando isso foi traduzido pro top 16, né? Você pode ver que não foi tão assim, né? Embora como se pudesse ver aqui, né, na foto anterior, o Dragon Link tivesse 36 representantes no torneio inteiro, que era tipo uma boa parte, né? Muito mais do que o Dinossauro, muito mais do que o Zu, se você parar pra pensar. No Top Cut, isso traduziu de uma maneira diferente. Só tiveram 3 Dragon Link, 3 Dinossauro, um Prankits, que é a maior surpresa do torneio, né? E 2 Eld. E uma coisa que foi muito interessante, que o deck que mais conseguiu slot foi deck de Normal Summon Aleister, né? Então tiveram 3 Dogmatic Invoked, 3 Shadow Invoked e um Mech Invoked, né? O que eu acho que foi uma call muito boa pra esse torneio, o deck de Normal Summon Aleister foi, tipo, realmente muito bom. Porque você pode ver que, mesmo sendo pouco representado aqui, você não vê direito tantas variantes assim com a Aleister. Mas foi muito dominante no top, né? 7 dos 16 slots do top foram ocupados por Normal Summon Aleister. O que é muito interessante, porque se você viu meus vídeos anteriores, eu fiz um vídeo sobre... fiz a minha banlist wishlist, e nesse vídeo eu falei que o Aleister deveria ter sido limitado, porque assim que o formato mudasse, o deck de Aleister ia começar a ser muito popular, né? E não só ser muito popular, mas ia começar a ser muito forte. Antes não tava tão forte, então não tinha muito problema, mas como você pode ver agora, né, o deck de Aleister realmente foi a melhor call pra esse torneio específico, não sei se vai continuar sendo. Eu ainda acho que é um deck muito bom pra esse formato do futuro. Mas de 16 slots, 7 acabaram sendo tomados pelo Zé, né? Pelo Zé não, pelo Invoked, desculpa. 7 slots de 16 foram tomados pelo Invoked, o que é muito interessante. O resto foi bem equilibrado, né? 3 Dinossauro, 3 Dragon Link, 2 Zé e os 2 decks que são mais ou menos estranhos. E eu trouxe aqui pra vocês também algumas listas. E eu trouxe pra vocês também algumas listas que eu achei interessante. Eu trouxe basicamente do top 8. E uma lista a mais que eu trouxe do Rafael Reich, que tô nesse torneio, né? O orgulho do Brasil nos torneios online, Rafael Reich. Vou deixar o link do canal dele na descrição pra você ir lá. Ele já fez o profile dele, que é muito mais detalhado do que eu vou falar aqui. Eu vou falar muito por cima, porque tem muita lista pra passar. E eu trouxe do top 8, né? Que acho que é muito mais relevante. Eu vou deixar também o link do post que o próprio LCS fez com todas as decklists. Você pode clicar no link e dar uma olhada em tudo certinho. Tendo de todo o top 16, você pode dar uma olhada lá também. Aqui eu vou passar só muito por cima e falar as coisas que eu acho mais interessantes, né? Primeiro deck Rafael Reich. Esse deck eu não só coloquei porque é o Reich, né, brasileiro. O orgulho aqui nosso. Mas também porque uma coisa muito interessante que ele fez, né? Ele usou uma Sand Traps que não foram tão comuns nesse torneio de main, né? Tipo a Lancel e o Draw. Pouca gente usou a Lancel de main, muita pouca gente usou o Draw. E isso foi uma call muito boa pro torneio, né? Porque a Lancel, pra mim, é uma das melhores Sand Traps desse formato de longe. Ela pega muita coisa, ela pega o Dinossauro, ela pega o Dragon Link, ela pega o Zé até um certo ponto, ela pega o Tri-Brigade de Lidlust, que foi um deck que não foi tão forte nesse torneio, mas também é um deck bem popular. Pega o Invoked, que foi o deck mais forte no top, né? Então eu acho que a escolha de trap dele foi muito interessante, né? Mas você pode ver muito mais dele falando em detalhes no vídeo dele que tá no canal, que tá aqui na descrição, né? A próxima lista que eu trouxe começa a ser do top 8 já. Topou um Dinossauro. É uma lista bem standard, né? Um Dinossauro foi muito popular e teve resultados bem bons, né? Como você pode ver, tiveram 3 no top, né? E aqui a lista dele, é bem standard. A única coisa que, tipo, é um pouco diferente do que o Dinossauro tá fazendo hoje em dia, que tá usando Extravagância em vez do Prosperity. O Prosperity tem um motivo diferente de usar do que o Extravagância. O Prosperity ajuda você a acessar as suas cartas que quebram o campo. E vai ter uma lista que mostra muito mais isso do que mais pra frente, que é a lista que ficou em segundo lugar. A próxima lista aqui é a lista de um Shadow Invoked, né? Uma lista bem interessante. Usando Dogmática, a Nadir é uma das melhores cartas do jogo, com certeza. Permite muito plus, permite você buscar Schism, permite você buscar a Ecclesia, que busca Punishment, ou buscar a Ecclesia, que busca Fodili, que é uma carta muito boa.
E é um deck bem interessante ele tá usando Prosperity aqui. Prosperity não é uma coisa tão comum, que é... Pelo menos eu não tava vendo tanto no formato passado no Shadow, né? Eu tava numa variante muito mais de trap e não uma variante assim. Inclusive, é muito interessante essa lista, porque o Shadow do formato passado usava as ratios das spells invertidas. Então ele usava, por exemplo, 3 El Shadow Fusion e uma Shadow Fusion, ou nem usava Shadow Fusion, usava mais El Shadow, porque triga no turno do oponente, né? E essa lista usou o inverso, que é bem interessante, né? Mostra a diferença do formato passado para esse formato. E uma coisa que eu acho que é muito interessante do side dele é o Book, né? Book of Moon. Que não é uma carta muito popular, mas interessante. Deve ter dado certo pra ele, tanto que ele foi bem longe, chegou no top 8. E o side dele é bem standard. Esse é um side... o extra dele bem standard. É um extra extremamente apertado, é muito difícil jogar alguma coisa sem. 2 Apocalone. Caso na Nadir pra buscar classe, basicamente 3 Construct, Winda, que é a melhor carta do deck. A Nits, as cartas de Invoke, de uma de Dragon pra Super Poly, basicamente. E acho que esse slot é uma coisa que pode variar. Tem outros alvos que foram populares pra Super Poly, né, nesse final de semana. O Boreload, fusão, foi muito popular porque ele pega o Dragon Link, né? E Artemis, Bow Sword, Cross Chip e Gravity Controller, bem standard esse resto, né? Mas muito interessante essa lista. A próxima é o Invoked Dogma, né? Ou seja, um deck muito mais focado, um pouco mais focado em trap. Não tão focado em, tipo, descer uma Winda que nem outro, mas é mais focado em, tipo, descer Mekaba e cartas que são boas junto com ele. Então, a Zeiss, que é uma call boa pra esse formato. Punishment, que são boas. Cyclone, que, tipo, também é uma carta muito forte, né? Eu acho que é uma lista bem padrão. 6 Dogma, com uma ratio que eu acho boa. Uma coisa interessante dessa lista é mais uma vez usando Prosperity. Que faz sentido. Eu acho que faz mais sentido o Prosperity nisso do que no Shadow, honestamente. Mas o side dele também traz uma coisa que foi muito interessante desse final de semana, que foi o Phantasmane. O Phantasmane foi muito popular, muita gente usou o Phantasmane. E acho que nesse formato ele começa a ganhar muito mais popularidade, né? Porque no formato anterior, Link não era uma coisa tão prevalente, por causa do Dryton, que não fazia tanto Link. O VW não faz nem pode fazer Link. E o Zé faz pouco Link, né? Só que nesse formato, com os melhores decks, sendo o Dinossauro, que faz Link, pra, por exemplo, ativar a pílula, ele faz o Linkuribo, depois faz o o Securigardina pra dar a pílula, por exemplo. Tem o Tri-Brigade, que faz muito Link, tem o Dragon Link, que, né? O nome já tá no nome. Então é uma coisa interessante, o Phantasmane pra esse formato. E começou a subir em popularidade. E o extra dele, né, bem standard, tipo Calone, Construct, Winda, pra a Skizm ficar vivo e poder fazer coisas. 2 Nits por causa das Punishment, as cartas de Invoked, West Dragon e, né, BLS, Linkuribo. E é basicamente o jeito de transformar o Alace no bicho light, né, que é o Mirage mais o Securigard, né. A próxima lista, que eu acho que é a lista mais interessante, uma das listas mais interessantes pelo menos, foi o Prankids, né. O Prankids chegou no top 8, o que pra mim é impressionante. Eu não esperaria esse deck ir tão longe, mas as escolhas que ele fez foram muito inteligentes. Em vez de uma variante que dá mais combo, ele tá usando as cartas padrão, né? Os Prankids, 3 de cada menos do Roxys. E muita carta bastante carta de consistência, né? E muita hand trap, basicamente. Tem 3 hand traps, tem 9 hand traps, mais o Pancratops, mais tipo Ciclone e TTT. Que acho que entra mais ou menos na mesma categoria, que é a carta pra deixar o seu controle um pouco melhor. Prankids geralmente é um deck muito explosivo, de muito combo. E aqui ele pegou isso, deu uma adaptada pra colocar bastante hand trap e conseguir jogar nesse formato, porque esse formato você precisa de muita hand trap por causa do Dragon Link, né? Porque o Dragon Link não perde pra uma hand trap só, você precisa de muita hand trap pra conseguir jogar com o Dragon Link, foi o deck mais popular, então isso com certeza ajudou ele, né? E aqui no site dele tem outra carta também que foi super popular, que é a Psychic Eraser Laser, que é uma carta muito interessante, que bastante gente usou também, né? Ela basicamente tira um bicho do extra deck, basicamente de graça. O que é bem bom contra o Zé, né? E o extra dele, tipo, bem standard pra... No Prankids, né? As fusões, os links... Access Code, Unicórnio e Fênix, né? Junto com Sapo e Zeus, né? Porque se tem o Sapo, você pode só fazer os Zeus em cima do Sapo. Uma coisa legal que você pode fazer também é, por exemplo, dar TTT, roubar uma Trident do cara, bater com a Trident e fazer os Zeus por cima, o que é uma coisa que deve ter acontecido bastante, inclusive, né? Considerando que Zé foi um deck bem popular. O Zul foi um deck muito popular nesse torneio. Bom, agora partindo pro top 4. O top 4 tem uma coisa muito interessante. O top 4 são 4 decks diferentes. Então, do 4 pra cima foi cada um usou um deck. O que mostra que não tem nenhum deck que é, tipo, necessariamente melhor do que outro. Esses 4 decks são escolhas bem sólidas pra esse formato, são escolhas boas. Primeiro é o Doll Invoked, né? Esse, diferente dos outros, não usa o Dogma, mas ele usa Red Eyes Fusion, né? Então, você quer descer basicamente o Aleister, fazer o Mekaba, tentar juntar 2 bichos, fazer uma Anaconda, mandar Red Eyes Fusion e fazer o Dragon.
O que é uma coisa interessante. E uma coisa interessante que pode acontecer é porque você usa a Leicester pra buscar Invocation, né? Se você abre com os bricks, tipo, você abre com Dark Magician e o Red Eyes, você pode ativar a Invocation e fazer o dragão usando eles da mão, né? O que é uma coisa muito interessante que, inclusive, aconteceu num jogo do Rafael Reich, que ele tomou isso de um jogador de Invoked, né? Então é uma coisa interessante, uma lista boa. Você tem os mech. E o side dele é bem interessante, né? 2 Lansec, pra mim é melhor a gente ter formato Pancratops. Os Ciclones, as Dark Clanomore, a Pena da Arpia e as Evelyn pra match de controle, porque match de controle deve ser um pouco estranho, né? Então tem um monte de carta aqui pra ganhar de controle. E essa Shikabu, né? Que é uma carta só. É uma carta boa, uma carta bem boa. E o extra dele também bem standard. A única diferença é que ele não tá usando a segunda Apoclone, geralmente tá usando a segunda. Então, uma Apoclone, 3 Construct, 2 Winda, 4 Link de Invoked. O radinho é interessante, né? Por causa do Tri Brigade ficar bem popular. O Dragon Artemis, Gravity Controller, Anaconda pro Dragon. E o Security Guard, né? O Security Guard não, o Almirage. Porque eles têm acesso ao Purgatrio mais fácil, independente da Ashe, né? Então, dependendo da situação, você pode fazer a Artemis, se você precisar de um Light pro Mekaba. Ou você pode, tipo, fazer o Almirage, que faz alguma coisa, né? Ele tem um efeito de proteção. Além de ser o fogo pra você fazer o Purgatrio. A outra lista do top 4 que chegou lá foi o Zé. Esse Zé é um pouco diferente, ele usa uma tech interessante, que é a tech do Galo. O Galo, ele tem um efeito parecido com o do Han e da Rabbit, da Bunny, quer dizer, da Bunny. Só que ele protege de alvo de monstro, que é interessante, né? Aí tô usando bastante hand trap aqui. 3 Ash, 3 Nibiru, 3 Gama e 3 Meister, 12 hand traps. Junto com as 3 Lopet, que entra mais ou menos na mesma categoria. E o side dele é bem interessante, né? Bastante Floodgate, bastante carta pra ir primeiro. Tipo Anti-Spell e a Order junto com as 3 Judgment, que deve ter sido uma coisa boa. Junto com 3 TTT, 3 Twin Twister e 3 Ciclone. Pra você ter uma match boa contra o controle. O TTT é bom, tipo, contra o Dragon Link. É bom quando você tá indo primeiro e espera tomar hand trap. O DS dele também o DS dele tem umas coisas diferentes, né? Que você não vê tanto assim atualmente em alguns decks, pelo menos não nos outros que toparam. Ele tem a fusão do Gondelord, tem o Blades, que é uma coisa que não é popular, e tem o canhão que dá 2000, que isso não é muito visto, mas é uma técnica interessante, né? E em vez de usar uma coisa como a Link Spider, ele tá usando o Link 1 do World Chalice, fica interessante, né? Legal ver isso. E aqui é o deck que chegou em segundo lugar. Esse deck é muito legal. Ele tem um gameplay muito bom. Você manda o cara começar, você dá Prosperity, você compra a Mystic Mine, a Dark Clanomore ou Lightning Storm e você ganha. E foi isso que ele fez, o torneio inteiro. Ele chegou em segundo. O Ryan Yu chegou invicto até a final, né? Ele passou 8-0 no suíço, ganhou o top 16, ganhou o top 8, ganhou o top 4. Chegou na final e infelizmente perdeu pro deck que foi o campeão, né? Mas com uma lista muito interessante, uma lista altamente explosiva, que basicamente fala: eu vou quebrar o seu campo e vou te matar nesse turno. É basicamente isso. E se eu não te matar por causa da Clanomore ou por causa do Prospect, você não vai ter nada pra fazer, porque eu vou passar com o Douk ou passar com o Tirano e você não vai jogar. E aqui o side dele, você vê, né? O side dele é full hand trap, que é uma coisa muito legal. Ele falou assim: beleza, meu side só precisa de hand trap porque eu uso pouco hand trap e pronto. E foi isso. E deu certo pra ele, né? E aqui tem umas escolhas interessantes, né? De extra. O Lambda é uma carta muito forte nesse deck especificamente, porque você usa a gama de main, né? Uma coisa que, por exemplo, aconteceu num dos jogos dele foi que ele invocou o Lambda, daí o cara tentou dar uma Ashe nele. Ele deu efeito do Gama da mão, negou, porque o Lambda tava no campo, podia negar de qualquer jeito, né? Depois ele foi lá, tirou os 2 bichos do campo pra fazer outro link. Ele acho que ele fez, tipo, uma Fênix com um negócio assim. E depois o cara tentou dar outro efeito, ele ativou outro Gama trazendo o Driver do Grave, que ele tinha acabado de linkar. Foi uma loucura, então foi um deck bem interessante, uma escolha muito boa pra ele, né? E o deck que acho que a maioria das pessoas tá querendo ver, que é o deck que venceu o torneio, foi o Dragon Link. Esse Dragon Link é bem interessante, né? Ele tem algumas coisas que ele faz que são muito diferentes dos outros decks. Primeira coisa, ele tá usando TTT de main, o que pra mim é muito interessante. Uma call boa pra esse torneio, que eu imagino que ele está esperando tomar muito hand trap, porque esse torneio tava lotado de hand trap, e hand trap é muito forte nesse formato. E outra coisa interessante que ele tá usando são 3 Tiding. Inclusive, a terceira Tiding foi uma das coisas que ajudou ele a ganhar o torneio, né? A terceira Tiding foi uma coisa que foi relevante. E outra coisa que ele tá usando que é bem legal é o Phantasmade Main, né? Essa lista é, tipo, Essa lista é bem forte. Tem um motivo pra ele ter ganhado, a lista dele tá muito bem montada. Ele usa umas techs muito interessantes, ele fez umas coisas diferentes que pouca gente faz. Usar a terceira Tiding, pra mim, foi uma ideia muito interessante, né? E muito inteligente, porque foi o que ajudou ele a ganhar no final, né? E o side dele aquele esquema usando hand trap, usando carta pra quebrar campo e usando super poly.
com o Borrel Savage, porque o Borrel Savage... É Borrel Savage? Não sei. Usando a fusão do Borrel, porque a fusão do Borrel é muito forte contra o Dragon Link. Inclusive, foi ele que acabou eliminando o Rafael Reich do top 16. E foi em grande parte por causa da Super Poly. Tirando uma carta que o Kite precisava, fazendo o Savage, o Borrel, né? O Borrel estoura mais uma carta, então é muito forte, né? E outra coisa interessante que ele usou foi o Saryuja. Saryuja não é uma coisa muito comum. Não é uma opção muito comum. E outra coisa que ele usou que também não foi muito comum foi o Red Eyes, né? O Red Eyes... Ele tá usando Red Eyes sem o Black. Que interessante de ver isso, né? O Red Eyes não foi tão popular. Nesse torneio, muita gente jogou com variantes sem Red Eyes. Vocês podem ver nas listas que vão estar aqui embaixo. Vocês podem ver na lista do Rafael Reich que eu mostrei aqui antes do vídeo. E foi isso. Foi um torneio muito interessante no final, né? Várias techs novas surgindo, bastante hand trap. Sendo melhor. E mostrando como o formato tá mudando, né? Eu não esperava que o Fantasma ia ser uma carta tão boa, que nem muita gente achou que foi nesse torneio. Lancea foi uma carta muito forte. Super Poly sendo muito boa. E que tá dando uma esperança. E por algum motivo, aparentemente, o deck mais forte pra garantir o top é alguma variante com a Leicester. Deck de Invoked pra fazer make-up e essas coisas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. O link da minha Twitch vai estar aqui embaixo se você quiser me seguir lá. Eu faço live todo dia. E não se esqueça de dar aquela moral pro Reich que topou no torneio. Ele fez o profile dele lá. E como eu disse, eu vou deixar todas essas listas aqui na descrição também. Muito obrigado e falou!